Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h03, primeiro jornal da Prever FM, e hoje é o Dia Vascular. Vai falar sobre esse assunto com a gente aqui o doutor Rafael Pimenta. Doutor Rafael, bom dia, satisfação em tê-lo aqui no primeiro jornal. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui para a gente poder divulgar esse evento que ocorre já na 6ª edição aqui em Botucatu. 6ª edição, e é sempre bom a gente frisar o que é o Dia Vascular, doutor. Então, o Dia Vascular ele é uma ação social, né, que envolve a participação de muita gente. Então, a gente conta com a participação da Faculdade de Ciências Médicas de Botucatu, da Unesp, Faculdade de Enfermagem, a Secretaria de Saúde, o Rotary Clube Bons Ares, a Faculdade de Galileu. Então, tem muita gente envolvida nessa ação social que visa diagnosticar duas doenças que são doenças silenciosas e que, através de um exame de ultrassom, a gente consegue dar o diagnóstico e conseguir mudar eventualmente o prognóstico desse paciente. E quais são essas doenças, doutor? Então, o Dia Vascular ele é voltado para pacientes que são portadores de pressão alta, diabetes, colesterol, antecedentes de tabagismo, antecedentes familiares de aneurisma de aorta abdominal e idade acima de 65 anos. Por que esse grupo? Porque ele acomete, esses pacientes têm um risco maior de desenvolver o entupimento da artéria carótida e o desenvolver o aneurisma de aorta abdominal. Então, o Dia Vascular é focado no diagnóstico dessas duas doenças. São doenças silenciosas, mas que podem trazer, no decorrer do seu desenvolvimento, um fim bastante crítico para elas. A incidência dessas doenças, ela é comum, doutor? A causa cardiovascular é a primeira causa de mortalidade do Brasil. Né? A gente tem aí como primeira causa o infarto e a segunda causa o AVC. Então, quando a gente fala em relação ao entupimento da artéria carótida, a gente está falando em tentar prevenir o AVC. Só para você ter uma ideia, em 2022, quase 70% da mortalidade foi relacionada às causas cardiovasculares. Então, através de um exame de ultrassom, que às vezes nem sempre a gente consegue disponibilizar de maneira para todos, assim, a gente consegue diagnosticar esse entupimento da artéria carótida e consegue trazer esse paciente para dentro do nosso sistema de saúde e consegue prevenir o desenvolvimento do AVC. A outra doença é o aneurisma de aorta abdominal. É uma dilatação da artéria que você não sente nenhuma dor, nenhum sintoma, né? Ela comete em torno de 5% da população. Quando a gente traz fatores de risco, isso chega quase que a 12% da população. E quando a gente tem antecedentes familiares, a gente chega a quase 25% da população. Então, e por ser uma doença silenciosa, normalmente ela vai dar algum sintoma quando esse aneurisma rompe. E aí a chance da gente conseguir reverter essa situação, que é uma situação extremamente crítica, é muito pequena. E acredite, toda semana praticamente a gente recebe um paciente dentro do serviço da Unesp com esse quadro crítico. E a gente tenta reverter, algumas vezes a gente consegue reverter, mas nem sempre a gente consegue reverter, porque é uma situação extremamente grave. E através de um exame de ultrassom, a gente consegue identificar essa doença e consegue, com tranquilidade, programar, estudar como é que é esse paciente em relação à parte risco cardíaco e tal, e fazer um planejamento de um procedimento mais tranquilo, né? É o 6º ano que o Dia Vascular vai acontecer, né? Esse é o 6º ano, e esse ano tem uma novidade bastante interessante para a população. A gente tem o primeiro dia cardio, né? Então, além do Dia Vascular, a gente vai ter lá uma equipe de cardiologia, onde a gente vai estar fazendo também uma avaliação cardiológica. Lembrando que não é assim, a gente vai fazer uma triagem dos pacientes que têm os fatores de risco e esses pacientes vão ser avaliados. Então eles vão ter a oportunidade não só de fazer uma avaliação vascular, mas também uma avaliação cardiológica, onde vai ter uma equipe da cardiologia, eles vão estar fazendo eletro, vão estar fazendo avaliações clínicas e os pacientes que tiverem doenças identificadas, eles também vão ser absorvidos para dentro do serviço da cardiologia. O percentual de pessoas que participam desse Dia Vascular, que são identificadas, é grande? Não, é interessante porque assim, a gente faz em média a cada ano em torno de 350 avaliações de pacientes, o que representa
quase que 600 a 700 exames de ultrassom numa tarde. Né? E a gente absorve normalmente em torno, a gente tem aí uma estatística em torno de 10% desses pacientes. Então, assim, é uma coisa que me motiva muito a fazer, porque a gente muda em torno de, por ano, a gente muda o prognóstico de vida de mais ou menos 30 pacientes. Né? Então, são 30 famílias que a gente consegue eventualmente modificar um desfecho mais grave e conseguir eventualmente atuar antes que a doença apresente com um derrame ou apresente com a rotura do aneurisma de aorta. Entendi. Mas mesmo ser uma doença silenciosa, antes de acontecer esse caso crítico, ela demonstra algum sinal? Olha, tanto a obstrução da doença da carótida, ela pode eventualmente dar o que a gente chama de AIT, que é o acidente isquêmico transitório. Então, às vezes, o paciente pode ter um sintoma de AVC, mas que ele tem uma duração menor que 24 horas, né? Que já é um sintoma, na verdade. E o aneurisma de aorta, eventualmente, o paciente sente uma pulsação, sente alguma coisa, mas é muito frustro. Realmente, a hora que ele sente, ele vai sentir uma dor, e aí essa dor pode ser o que a gente chama de iminência de rotura, ou seja, o organismo já está mostrando que a coisa está muito crítica, está próximo de romper, ou eventualmente ele rompeu. E aí, assim, o que a gente fala, né? Você imagina uma artéria que está com 6, 7 centímetros de diâmetro, quando ela rompe, ela realmente sangra bastante. E leva o indivíduo à morte? Infelizmente, a gente tem uma taxa, não é 100%, mas é uma taxa de mortalidade muito alta, porque o paciente chega numa situação muito crítica. A gente tenta reverter, a gente consegue reverter em alguns casos, mas o ideal é a gente atuar antes de chegar nesse desfecho. Por isso, essa mobilização de muita gente para a gente conseguir diagnosticar esse paciente numa situação antes dele vir a desenvolver esse quadro. Agora, o importante é o seguinte, né? Como o doutor disse, são doenças silenciosas, né? Que às vezes ela pode ser maquiada. Eu tive um desconforto e eu não liguei. Passou meu dia corrido, o desconforto não voltou, mas aí é um alerta, né? Exatamente, mas na maioria das vezes ele não sente nada. Ele não vai perceber nada. Nada. A grande maioria dos diagnósticos de aneurisma de aorta, eles são feitos de maneira incidental, que a gente fala. Então o paciente vai lá, faz um ultrassom para tá pesquisando uma pedra, uma dor que teve eventualmente de vesícula, aí o radiologista olha lá e fala, opa, tem uma dilatação aqui nessa aorta. Entendi. Então a maioria das vezes é incidental, é sem querer, vamos dizer assim, que faz o diagnóstico. Não é voltado para isso. Entendi. A ultrassonografia é o método mais eficaz para se detectar? Ele é de maneira a usar como uma triagem, sim. Né? Então ele é um exame rápido, né? Um exame até de certo ponto barato, né? E que a gente não é invasivo, então a gente consegue fazer isso de maneira numa escala grande. Entendi. Então, para triagem, para você dar um diagnóstico de que tem ou não, ele é bastante interessante. Agora, a gente tem outros exames mais específicos, tomografia, para trazer dados mais detalhados, mas como um modelo de triagem, ele é bastante eficiente. Entendi. E em casos que não levam a óbito, mas o paciente sobrevive, quais são as sequelas que podem ficar? Em relação ao aneurisma de aorta, quando a gente consegue intervir antes da rotura, na maioria das vezes o paciente ele vai passar por um processo cirúrgico, né? Esse processo pode ser tanto por cateterismo quanto por técnica aberta, e na maioria das vezes o paciente não vai ter grandes sequelas em relação à doença. Pode ter algumas questões relacionadas a todos os riscos perioperatórios. Já em relação à doença da carótida, se esse paciente não desenvolver nenhum sintoma de AVC, ele não vai ter nenhuma sequela. A grande questão é que, às vezes, esse paciente, se a gente não consegue diagnosticar a doença antes dela apresentar, ele vai ter o quadro de AVC, e aí aqueles quadros bastante característicos que tem uma divulgação importante na mídia em relação à parestesia, paralisia de uma parte do corpo, alteração em relação à fala. Então, a doença da carótida, ela tem uma mortalidade alta, né? A segunda causa de morte no Brasil,
mas ela tem uma morbidade alta também. Então ela traz sequelas quando a gente não consegue intervir antes de desenvolver essa doença bastante significativas em relação à mobilidade desse paciente, em relação à independência desse paciente. Ele passa a ser eventualmente um paciente que tem uma necessidade de uma cuidadora, de um familiar, de alguém dando uma assistência para ele, porque ele não consegue... Vai ter que ter um regramento maior na vida, né? Vai ter que ter um apoio que não é fácil, eventualmente, de ter, né? Mas por isso, na verdade, essa ação, para a gente tentar diagnosticar a doença antes dela aparecer, né? Entendi. Doutor, a Patrícia pergunta aqui, ela fala do fator genético, né? Ela fala que a mãe dela, em uma semana, teve 3 AVCs, infelizmente, teve outros 4 infartos, enfim, não resistiu aos 54 anos, e o pai também precisou operar o coração, colocou marca-passo. E se o doutor acredita que isso possa afetar os filhos, ou seja, se é genético ou se tem a ver com problemas de saúde já próprios da pessoa. E diante disso, eu até adiciono a pergunta, né? Uma pessoa que ela tem a propensão genética, né? Às vezes o pai, a mãe já teve problemas cardíacos. Se ela tiver, como o Márcio falou, uma vida mais regrada, se ela cuidar melhor da sua saúde, do seu coração, ela pode evitar que isso aconteça? Sem sombra de dúvida, né? A gente sabe que os fatores de risco são fundamentais para o desenvolvimento dessas doenças, né? Principalmente na parte das doenças cardiovasculares, infarto e derrame, o controle dos fatores de risco é muito importante. Por isso que a gente frisa que o dia vascular ele é voltado para essa população, né? Tá chamando a atenção que não é um dia que a gente vai fazer avaliação de varizes, não é esse o foco, né? Então, pacientes que têm pressão alta, diabetes, colesterol, idade acima de 65 anos e antecedentes familiares, né? Pro AVC, os fatores de risco são mais importantes para o desenvolvimento da doença, né? Então, às vezes, que nem a mãe da Patrícia, provavelmente ela deveria ser tabagista, deveria ter uma pressão não controlada, um diabetes não controlado, e isso acabou fazendo com que ela tivesse o desenvolvimento desse fim aí, né? Já em relação ao aneurisma, não. O aneurisma tem um componente genético muito importante. Por isso que ele incide em 5% da população, mas quando você tem um familiar, o seu risco passa a ser 25%. Então, o componente genético é muito importante. Por isso a gente estende o convite para a pessoa que tem antecedente, principalmente de primeiro grau. Meu pai teve, meu tio teve aneurisma. É interessante ele passar lá para a gente dar uma olhada, fazer um ultrassom, né? A gente não vai só fazer ultrassom, a gente faz também uma avaliação da pressão arterial, uma avaliação do diabetes. A gente vai ter esse ano também uma possibilidade de fazer através de um teste como se fosse teste de diabetes, de um exame de colesterol. Então a gente vai conseguir dar o diagnóstico, às vezes, de um fator de risco que a pessoa às vezes nem imaginava que tinha, né? Então a ideia é a gente trazer essa pessoa que tem antecedente familiar. Eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, meu pai teve aneurisma, venha dia 17 das 10 às 3 da tarde lá na Faculdade de Galileu, que a gente vai estar lá para avaliar você. Isso vem de encontro à pergunta da Lavínia também, né? Se essa prevenção vai ser feita somente a pacientes idosos ou se acima de 40 anos se vai ser atendido também. É um dos fatores de risco. Se você tem diabetes, se você tem pressão, se você tem colesterol, se você tem idade acima de 65 anos, se você tem antecedente familiar, você vai ser avaliado. A gente orienta para que, às vezes não tem esses fatores de risco, aí a gente... ele acaba ficando na triagem, né? Na triagem inicial. Tendo esses fatores de risco, a gente passa para dentro de todo o fluxo, né? Onde a gente vai fazer essa avaliação inicial com pressão, diabetes e o exame de colesterol. Depois esse paciente passa por algumas estações onde ele vai fazer vai ter aulas, vai ter interações com a equipe de psicologia, equipe de educação física. Depois ele passa pela avaliação da vascular, depois ele passa pela cardiologia, depois ele vai embora. Então ele vai também passar por um período vai ter toda a orientação, de avaliação. Né? Tem toda uma estrutura lá, é bem legal. A gente trabalha o ano inteiro aí para tentar oferecer a melhor qualidade também nesse atendimento. A gente sabe que
Lógico que é um atendimento um pouco demorado, entre a pessoa, geralmente a gente fala entre 1h30, 2 horas, entre ele iniciar a avaliação e fazer todo o fluxo. Entendi. Né? É bastante gente, né? A gente tem aí em torno de 300 atendimentos. Então 300 atendimentos. Bastante... É um número considerável. Considerável. Né? Se você multiplicar, pelo menos da parte vascular, a gente faz 2 exames. Então, esse paciente... Então, num dia, a gente oferece em torno de 600 a 700 exames, né, de ultrassom. E esse ano a gente vai ter também a avaliação cardiológica, que vai inserir aí também uma quantidade significativa de eletrocardiogramas e avaliações cardiológicas. Então a gente vai conseguir oferecer para a população aí a possibilidade de estar fazendo, nesses pacientes portadores dos fatores de risco, uma avaliação bastante interessante aí. E aí neste evento vocês recomendam opções de tratamento também? Os pacientes que são identificados como portadores das doenças vasculares, eles são inseridos para dentro do serviço da Unesp. Então, esse paciente vai passar a fazer o acompanhamento dentro da Unesp. Aí, dentro do serviço, a gente conversa com ele, explica quais as possibilidades de tratamento, se vai fazer por cateterismo, se o caso dele é melhor para fazer por cateterismo, se o caso dele é melhor fazer por cirurgia, a gente faz avaliações clínicas, aí a gente passa por uma segunda etapa, né? Mas a ideia é, identificando o paciente portador da doença, ele vem para dentro do serviço. Bom, são 7h19. Nós estamos conversando com o Dr. Rafael Pimenta sobre o Dia Vascular. E você pode, através do nosso WhatsApp, 3440-1009, também fazer perguntas. Nós vamos... 7h20, voltamos com o primeiro jornal, hoje falando a respeito do Dia Vascular com o Dr. Rafael Pimenta. Doutor Rafael, a incidência dessas doenças é maior em homens, é maior em mulheres? Como é que funciona? Olha, as doenças cardiovasculares, elas acabam sendo um pouco mais incidente em homem, né? Talvez o que siga um pouco do que a gente estava conversando agora no intervalo, né? O homem, ele tem uma tendência a se cuidar um pouco menos, né? Então, infelizmente, né? A mulher, ela vai todo ano ao ginecologista, faz todos os seus exames, os ginecologistas atuam de maneira muito interessante nesse acompanhamento clínico da mulher, mas o homem foge do médico, né? E aí, como a gente está falando de doenças que normalmente não trazem sintoma, a pressão, às vezes, o paciente tem pressão alta, ele não sente, ele tem um diabetes ali, eventualmente não presta muito atenção nos sinais, né? E aí a coisa vai silenciosamente atuando no organismo do paciente. Então, ações como essa permitem que a pessoa eventualmente mude o prognóstico, né? Aumente a sua sobrevida, descobrindo às vezes uma doença que está ali quietinha, mas ela incide mais em homem mesmo. Ô doutor, quando a pessoa vai num dia como esse e tem a aferição da pressão arterial, né? É normal que a pessoa fique nervosa, né? E ter essa alteração normal, né? Isso. E aí, assim, a gente sempre orienta que quando o paciente faz a primeira avaliação, e ele tá, às vezes, num momento de estresse, ele chegou lá, ele tá, às vezes, demorando um pouquinho para ser atendido, ficou um pouquinho nervoso, isso interfere, né? Ou é muito comum no consultório, o paciente chega lá, ainda mais no consultório de vascular, que fica aquele receio de complicações graves da parte vascular, então o paciente fica meio ansioso, e isso interfere na pressão. Não é baseado só numa aferição. Entendi. Aí a gente passa a fazer um acompanhamento, fazer outras avaliações em outros momentos, e se essa pressão mantiver alterada, a gente passa então a pensar em oferecer algum tipo de tratamento. E aquele paciente que está quietinho no canto, sossegado, assobiando e tal, vai aferir a pressão, está 19? É possível acontecer isso daí, sim. E falando aí sobre a pessoa ficar nervosa, o estresse pode contribuir para doenças cardiovasculares? O estresse, você tem aumento de alguns hormônios, né? Adrenalina, essas coisas, e isso pode, num paciente que tem uma doença já pré-estabelecida, vir a desenvolver, a abrir o quadro agudo, eventualmente do infarto, eventualmente do AVC. Então, a gente vive uma vida muito ansiosa, uma vida muito estressante, né? Verdade. E aí isso com certeza influencia. A quantidade de exames, o doutor falou, mais de 300 feitos. E a quantidade de profissionais da área da saúde que participam de tudo isso? É muita gente. É muito legal, assim, porque a gente tem reuniões desde janeiro, desde fevereiro, reuniões quase que quinzenais para tentar organizar, para tentar oferecer
aprendendo com os anos anteriores e oferecendo, sempre tentar oferecer uma estrutura diferenciada. A gente tem uma estrutura bem interessante lá na Faculdade Galileu. Às vezes a gente passa ali na frente e não percebe, mas é enorme. E aí a gente consegue absorver os pacientes, tentar colocar eles numa posição mais tranquila, sentados, né? A gente tem participação da Secretaria de Saúde, a gente tem participação dos alunos da Faculdade Galileu, dos alunos da Medicina da Unesp, dos alunos da Enfermagem da Unesp, do Rotary Clube Bons Ares. Enfim, tem apoio de diversas empresas que ajudam a gente a conseguir financiar, né? A gente tem a divulgação na cidade com outdoor, a gente oferece um lanchinho depois para o paciente quando ele termina toda essa jornada. Então a gente precisa do apoio de diversas empresas e graças a Deus nesses 6 anos a gente vem conseguindo oferecer isso daí. O doutor mencionou que o foco do evento não é verificar, por exemplo, varizes. Sim. Mas eu gostaria que você falasse aí, esse tipo de doença é mais comum nas mulheres? Varizes é uma doença muito prevalente, né? Vou dar uma aula hoje para os alunos a respeito disso e eu falo que ela é a principal doença vascular, porque ela acomete quase que 50% da população. Então você imagina numa população de Botucatu que, vamos por aí, 150 mil, a gente tem quase que 60, 70 mil pessoas portadoras de varizes. Se a gente traz isso para vasinho e aquelas microvarizes, a gente quase que atinge 70% da população. Então é uma doença muito prevalente, né? E aí a gente tem realmente um pouco no sistema público uma dificuldade em absorver esse tipo de paciente. Entendi. Né? Então por isso que a gente frisa que o dia vascular ele não é voltado para... A gente não teria pernas para conseguir atingir uma demanda de atendimento relacionado à questão de varizes. E aí nesse aspecto a gente acaba optando por tratar a doença mais grave que pode trazer consequências mais sérias, né? Mas é uma doença extremamente prevalente na população. As doenças vasculares, elas têm uma incidência maior no Brasil? Como é que no ranking das doenças vasculares o Brasil está no mundo? Olha, a gente sabe que no mundo a principal causa de mortalidade não é a doença cardiovascular, mas no Brasil né? Quando a gente traz para a análise do Brasil, a principal causa de mortalidade são as doenças cardiovasculares. Tem um motivo específico? Eu acredito que, na verdade, seja realmente uma falta de um tratamento das doenças que vão levar ao desenvolvimento dessas diagnóstico precoce. Talvez a falha no diagnóstico precoce, no autocuidado do paciente, na busca em relação a serviço de saúde. Eu acho que talvez o problema seja aí. A gente percebe, é muito comum o paciente ir no meu consultório e aí ele vai lá, mede a pressão e fala assim, aí a pressão tá alta e fala, puxa, hoje eu não tomei o remédio da pressão. Aí você fala assim, né? Será que é hoje que ele não tomou ou será que ele não toma de maneira regular? E tem um detalhe, né? O remédio de pressão, se você deixa de tomar um dia, amanhã eu tomo. Você perdeu todo esse período. Por isso ele tem que ser tomado diário, porque a duração, né? Cada classe tem um período de tomada, mas é porque ele vai funcionar naquele período. Se você deixou de tomar, você ficou 24 horas aí sem a cobertura do remédio. Entendi. E aí a doença vai estar atuando ali no seu organismo. Nesse dia vascular, foi detectado um problema numa determinada pessoa. Vocês têm a informação que essa pessoa seguiu a sequência de tudo que foi orientado, de fazer os exames, de ter uma mudança de vida? Existe um acompanhamento e a pessoa se dispõe a ser acompanhada? Assim, a gente às vezes não consegue ter um controle muito fino, né? De ligar, seu Zé, você lembra que você tem que... ter consulta, a gente tem que ter, eu falo para os pacientes, a gente tem que ter, tem aquilo que eu consigo fazer e tem aquilo que você precisa fazer. Né? É um trabalho de mais de uma pessoa. Então a gente tem que ter a participação do paciente. A gente consegue oferecer para ele a possibilidade de ele mudar o prognóstico dele. Então se ele tem um aneurisma de 5 centímetros, 6 centímetros, ele tem uma chance de romper esse aneurisma. Se a gente detecta esse aneurisma antes dele romper, a gente consegue mudar o prognóstico. Com certeza a gente vai conseguir mudar o prognóstico. A chance dele é a gente atuar antes desse aneurisma romper.
Mas aí a gente tem que ter a participação dele. A gente traz ele para dentro do nosso serviço, a gente vai agendar a avaliação do cardiologista, agendar os exames que são necessários, dar solicitações, mas ele tem que ir lá, tem que agendar, tem que comparecer, né? Então, assim, a gente não consegue ficar num controle muito fino pelo tamanho do serviço, mas tendo a participação do paciente, a gente consegue mudar esse prognóstico, sim. Ô, doutor, em relação à prevenção, como o estilo de vida, alimentação, exercício físico podem contribuir? Isso é fundamental, né? Quando a gente fala em relação a pressão, diabetes, colesterol, né? A mudança do estilo de vida ela é o principal remédio que o paciente pode tomar. Então ele tem que fazer, ele tem que entender que é importante ele mudar o estilo de vida, ele melhorar a alimentação, ele melhorar a realização de atividade física, ele passar a fazer atividade física, ele parar com o cigarro, né? O cigarro é a coisa mais besta que alguém pode fazer, é fumar. Não traz nenhum benefício. Fazer o controle, tomar as medicações. Então, assim, dentro de tudo isso, às vezes é muito comum o paciente não ter um controle efetivo do diabetes, mas ele não consegue entender que é importante ele fazer atividade física, ele perder o peso, que isso vai ajudar muito ele em relação ao controle do diabetes, da pressão, dos fatores de risco que lá na frente vão ser importantes para o desenvolvimento das doenças. Então, se a gente conseguisse tirar esses fatores de risco, a gente tiraria essas doenças do primeiro lugar aí do ranking. Esse dia vascular, ele acontece só em Botucatu ou é no Brasil todo? Ele tem agosto é o mês do azul e vermelho, né? Tá. Que é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular para trazer justamente essa questão da importância do controle das doenças vasculares antes delas virem a desenvolver as doenças as complicações mais graves. Existem várias outras cidades que vão fazer também, não é uma ação nacional, tá. Mas existem outras cidades que em outros momentos fazem esse tipo de evento. Em Natal vai ter dia 17 em Natal, lá no Rio Grande do Norte, vai ter um evento semelhante. Né? E diante dos anos anteriores, você tem uma média, um número médio de pacientes que foram detectados nessa data e que foram trazidos para dentro do sistema? Em média, em torno de 10% dos pacientes. É bastante. Uma boa porcentagem. 30 pacientes. O ano passado foi em torno de uns 25, 30 pacientes que a gente diagnosticou com alguma alteração, não necessariamente ele está numa situação grave, mas ele às vezes está com um aneurisma, a gente fala que a gente intervém no aneurisma acima de 5 centímetros e meio de tamanho. A aorta tem em torno de 2 centímetros, a gente espera ela crescer até esse ponto, né? Mas às vezes a gente encontra um paciente com aneurisma de 4, um aneurisma de 3,5, então esse paciente a gente traz para dentro do serviço e começa a acompanhar. Entendi. Espera esse aneurisma, eu brinco, os pacientes esperam amadurecer. A hora que ele chega num determinado tamanho, a gente espera esse tamanho porque a gente sabe que até esse tamanho o risco de rompimento é muito baixo. Então a partir desse tamanho o risco de rompimento é maior. Então a gente espera chegar a esse tamanho porque se a gente intervir com baixo risco de rompimento, a gente aumenta o risco de complicações relacionadas à questão da cirurgia. Então pesando o risco-benefício, a gente espera ele chegar num tamanho determinado para fazer a intervenção. Doutor Rafael, a evolução da medicina com relação às doenças vasculares, ela avançou bastante? A cirurgia vascular, principalmente a cirurgia endovascular, né, ela é uma área que avança a passos bem largos. Né? Hoje, por exemplo, a gente consegue resolver... Hoje mesmo a gente tem um caso desse. A gente consegue resolver um paciente com aneurisma de aorta abdominal por 2 furinhos na região da virilha. Nem corte mais, às vezes, a gente faz para tratar esse tipo de paciente. Né? Lógico que cada paciente cada caso é um caso. Né? Mas é possível você resolver uma doença extremamente grave, com complicações graves, às vezes com 2 cortinhos. É impressionante. Toma 2 pontinhos na virilha, nem fica sinal, e a gente consegue resolver uma doença tão grave. A cirurgia da carótida também é possível fazer, às vezes, aí nem ponto toma, faz um furinho mesmo,
na virilha e por esse furinho você vai lá e coloca um stent. É lógico que cada caso é um caso. Então, às vezes a gente avalia o paciente e fala, não, no seu caso é melhor fazer por meio de corte, como é feito há muito tempo. Mas hoje a parte endovascular ela é muito evoluída. Que legal, é bom a gente saber. Então, reforçando, o 6º dia vascular e o 1º dia cardio acontece nesse sábado, dia 17. Qual o horário? Das 10 às 3 da tarde. E onde? Vai ser lá na Faculdade Galileu, no Shopping Botucatu. Te aguardo vocês lá. Que legal. E mais tem algum endereço eletrônico para o pessoal obter mais informações ou... Não, pode ligar aqui fica na a dica rádio. aí, fica Pode a dica ligar aqui na para o rádio. próximo ano a gente vai tentar colocar uma página, mas aí é só comparecer. Se você tem pressão alta, diabetes, colesterol, idade acima de 65 anos, fuma e tem antecedente familiar de aneurisma de aorta, das 10 às 3 da tarde, lá na Faculdade de Galileu, no Shopping Botucatu, vai ter uma grande equipe mobilizada lá para te atender, para te avaliar e para, se Deus quiser, diagnosticar a doença antes que ela apareça com sinais aí. Um grande número de pessoas deve comparecer também. Vai ter que ter paciência? É o que eu falei, assim, não é importante, né? Entender que ninguém tá ganhando nada lá, a gente tá se doando, né? Então, às vezes, eu sempre falo nas reuniões que sempre tem um paciente que chega lá e briga com a gente, que quer ser atendido rápido e tal, mas tem que entender que vai muita gente lá. Vai muita gente. São 300 pessoas num atendimento, é difícil você ter um atendimento desse num ambulatório, né? Então, assim, a gente tenta montar uma estrutura que traga conforto. O paciente que for trazido para dentro da triagem, ele vai ficar sentado, tem todo... Vai ter aulas enquanto ele aguarda, vai ter atividades da psicologia, atividades da fisioterapia, para ajudar ele a passar esse tempo. Entendi. Mas a gente sabe que o tempo médio entre o início da avaliação e ele sair com o lanchinho dele é em torno aí de umas 2 horas. Então, vamos com paciência lá, que vai estar todo mundo de coração aberto. Mas todos para serão ajudar atendidos. vocês. Todos serão atendidos. Todos serão atendidos. Das 10 às 3 da tarde, todos que entrarem dentro do nosso serviço, a gente... Tem senha? Tem um sistema de senha, a gente aprendeu bastante aí ao longo desses 6 anos. É o 6º ano, já vai... Tentar, a gente foi aprendendo muito com os nossos erros. Pra você ter uma ideia, no primeiro ano, a gente fez lá no postão, aqui na... Centro de Saúde Escola? Centro de Saúde Escola. Uhum. Não, desculpa. Ali do lado do SAMU. É na Avenida Santana. Na Avenida Santana. E a gente olha as fotos, a fila ficava no quarteirão, na rua, a pessoa ficava em pé esperando lá. Então, assim, a gente. No sol, na chuva. No sol, na chuva. Então a gente veio aprendendo bastante aí nos últimos anos para trazer um atendimento da melhor qualidade possível. A gente está lá de coração aberto para fazer essa ação social. É uma ação social, ninguém ganha nada com isso. A gente deixa de estar com a nossa família, a gente deixa de estar se divertindo para realmente achar esse paciente que está perdido aí, que está sem o diagnóstico e mudar a vida desse paciente. Esse é o nosso objetivo lá. Doutor Rafael, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pelo trabalho de vocês e conte com a gente, inclusive para divulgar. Olha, foi muito legal. Na segunda-feira, uma sonora com o doutor Rafael, inclusive, para dizer como é que foi esse dia vascular. Maravilha, obrigado do espaço, gente. É muito importante aí ter esse espaço para a gente poder esclarecer dúvida da população. Muito obrigado mesmo. Pra VFM.